Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com a Bruna, nossa convidada. Ela, a Bruna, ela vai contar um pouco das histórias que já aconteceram com ela, né, dos contatos e também dividir com a gente um pouco das experiências que ela já teve. Então, seja muito bem-vinda, Bruna. A gente vai Obrigada. abrir para você se apresentar aqui e já começar a contar a sua história. Obrigada, Henrique. Então, meu nome é Bruna Dantas, tenho 26 anos, moro em Varginha, conhecida como a cidade do ET, então, mas não foi do ET aqui que eu vi, não. Sou de Salvador, originalmente, e desde pequena sempre aconteceu esses eventos comigo. Eu vim de uma família espírita e eu lembro de vidas passadas, desde pequena, mas ficava aquela sentido de falta, assim, que você sabe que tem um propósito, mas você não sabe por quê. E aí sempre acontecia de acordar no meio da noite, sem lembrar de situações, ou de conversar com espíritos também, que até hoje eu faço. E aí o pessoal, à minha volta, falava, e eu comecei a ver que isso não era normal, era mais comigo. Então eu comecei quando fui crescendo estudando, e aí os contatos começaram a aumentar, até que eu foi ficando mais nítida. Até um dia que eu cheguei a realmente me ver na nave mais de uma vez, ou conversar com eles aqui na minha frente. Então, Bruna, mais uma vez, né, seja bem-vinda. Se você quiser, né, contar um pouco de alguma dessas histórias, né, que você achar mais interessante ou a que você tiver mais à vontade aí para dividir com a gente, né, e também uh, contar esses detalhes, se você quiser descrever esses seres que você acabou tendo esse contato, fica à vontade, o espaço aqui é seu. Ah, obrigada, Henrique. Acho que uma das histórias que foi mais marcante foi um dia que eu estava em viagem, eu estava em Varginha, e eu estava com meu noivo, e aconteceu de. Eu lembro de botar pijama, deitar na minha cama, e na hora que eu dormi, eu acordei na nave já. Dava para perceber que não era um ambiente familiar, era tudo roxo, bem monocromático. E eu olhei e vi que eu estava exatamente com a mesma roupa que eu deitei, do mesmo jeito. A parede era feita de. Bem os quadradinhos pequenos assim, era inteira feita disso. Não sei que tecnologia era essa. E ela mexia de acordo com o pensar, de acordo com o meu pensar, com a energia, ali ia variando. Eu lembro que eu até botei a mão na parede, porque eu achei estranho. A cama estava flutuando e era como se fosse um quarto para a gente descansar antes de fazerem. Já passei por situações de fazer coisa genética e de aulas. Aí eu lembro que eu levantei da cama e tinha uma janela redondinha. Eu olhei e eu vi a terra de cima. Foi uma imagem bem marcante para mim, muito linda. Depois a gente estava num hall imenso e eu tinha uma placa flutuante no meio. Era do mesmo material, só que era colorido, como se fosse de criança. Tinham várias pessoas lá, igual a mim. E um telão e eles estavam dando aula, desde as criaturas do fundo do mar, dos seres que vivem lá, até como surgiu a humanidade, a eventos de cataclisma, como que eles iam ajudar as pessoas, ou como que a gente devia agir numa situação dessa. Então, essas e várias outras situações. Eu lembro que eu passei por tudo isso, acordei e foi tão real que meu quarto inteiro estava claro. Eu achei que era de dia. E eu sou uma pessoa muito medrosa, apesar de ver tudo isso. Eu não levanto de noite por nada. E aí foi tão natural a luz que eu achei que era dia. Eu levantei, bebi água. Aí na hora que eu fui no banheiro, que eu saí, tava tudo escuro. Eu abri a janela e vi só um flash assim de embora. Aí que eu me toquei que tudo que eu vi tinha sido real mesmo, tudo que eu passei. E esses seres que você disse tinham várias pessoas, né? Uh, Isso. que eram iguais a você, né? Eles tinham a forma que você tem ou tinham uma outra forma? Bom, tinham dois em específico, porque pelo que eu sei que eles me passaram, conhecimento que eu já adquiri deles, são como se fossem grupos. Essas pessoas que são chamadas de híbridos, assim como
eles, pela minha designação que eles me passaram que eu sou, eles têm grupos familiares, que eles chamam, que acompanham desde pequena. Aí tem a parte biológica, o grupo que cuida dos geneticistas, tem a parte psicológica, que são os insetoides, e tem a parte que eles chamam, que são os pais, os designados, como se tivessem, não é criado você, mas acompanhado desde pequeno, algo do tipo. E desses dois, um dos seres, ele é com a cabeça mais triangular, ele é amarelado, a pele assim meio amarelado, meio dourado. Ele tem um olho, é bem diferente, é um olho grande, mas ao mesmo tempo é meio puxadinho. E aí tem um detalhe diferente dentro do olho, tem um fosse um triângulo, mas não é uma bolinha igual a gente. E ele tem 3 dedos. Eu lembro que foi bem marcante porque eles conversam. Ao mesmo tempo que eu não entendo a língua deles, eu entendo o que eles estão dizendo. É uma coisa mais de emoção e psicológica. E você sente o pensamento deles. É Você uma, sente o que eles querem dizer. é uma telepatia. Você, Exatamente, uma telepatia. você se Mesmo comunica. você não sabendo como fazer, eles fazem com você essa telepatia. Isso, eles então, vamos dizer, você desenvolve com eles essa comunicação e eles fazem você se sentir à vontade para se comunicar com eles dessa Isso. forma. A partir do momento, primeira vez que eu lembro que eu vi ao vivo, eu não vou mentir e dizer que eu fiquei tranquila, deu medo, não tem como não ter, a gente é humano. Deu aquele desespero, mas não por medo da presença deles. Isso deixar bem claro. Eu me senti à vontade, não senti ameaça vindo dele. Uhum. E o outro até ele é alto e ele tem a pele acinzentada. E aí tem um olho grande também, um rosto fino. Mas eu não senti medo. Só que meio que eu acordei, então meu corpo estava paralisado e eu não conseguia mexer nada. Mas eu sentia tudo que estava acontecendo. E os dois estavam na minha frente e aquela agonia assim, o coração acelerado. Aí na hora que eu senti o pensamento deles, eu comecei a acalmar. E eu senti eles falando assim que eu estava muito nervosa, para eu acalmar, que não tinha nada demais, mas que para eu não ter algum problema maior, que eles iam me desmaiar, por assim dizer, botar eu para dormir, para ficar mais tranquilo. Eu lembro que ele botou os 3 dedinhos assim, que ele tem o dedo longo, com a bolinha na ponta. Aí ele apontou assim para minha testa e eu apaguei. Olhei no dia seguinte. Eu lembro que em algumas oportunidades, né, trabalhando aqui com apometria, já tive esses relatos de eles usarem em diversas situações efeitos tranquilizantes. Talvez até se alguma pessoa que já fez comigo estiver assistindo, eles vão se lembrar dessas situações, né? E Isso é como que a gente fica muito nervoso. Não tem como. sim, é como se eles fizessem isso no nosso inconsciente, né? Porque, na verdade, não, o consciente ele pouco trabalha nesses momentos, né? Então, então o que eu entendia sempre que esses efeitos eram no inconsciente, né? É como se fosse a sensação que eu tive, tipo, eu estava muito nervosa e querendo mexer o corpo e falar, e do nada, na hora que ele botou a mão na minha testa, era como se estivesse caindo no sono, como se meu corpo inteiro relaxasse e como se, aquela vontade de dormir, assim, só cair no travesseiro, dormir tranquila, acordei no dia seguinte. Uhum. Mas já aconteceu pelo fato, segundo eles, quanto mais nervoso você ficar, não é que você não vai fazer trabalhar com eles, você pode até trabalhar, mas pode acontecer igual a mim, que às vezes eu tinha esse medo e eu não lembrava. Eles simplesmente apagavam minha memória porque não ia me trazer benefício, eu só ia ficar nervosa. Aí eu acordava às vezes de madrugada, sentada na cama ou em outro lugar da casa, com uma parte do corpo dormente, ou sentindo algo diferente no meu corpo, porque eu sabia que eles tinham feito algo, mas eu não tinha medo. Mas eu sabia que eles tinham feito algo já comigo. Então, foi todo um processo para eles irem me adaptando para aparecer para mim, até aparecer de verdade. E pegando, Bruna, assim, você comentou, né, que eles chegaram a falar para você, né, que eram, vamos dizer, que nem você, né?
híbridos, né? Isso que eles falaram, né? Híbridos. Você, em algum momento, já teve esse entendimento ou esse conhecimento do que seria essa hibridização ou quais são as linhagens que eles são ou que até você pertence? Eles, pelo que eu já vi, as imagens, o que eu já vi, eles é como se tivessem umas. Igual nesses filmes do Matrix, por assim dizer, mas não ruim, bom. E aí tem como se fosse uma coisa assim dentro da nave para botar as crianças. Aí faz como se fosse um bebê de proveta, misturando o DNA, não que não tenha pai. Tem o pai, é como se fosse um óvulo vazio, algo do tipo. E aí pega o DNA da família da Terra e um pouco do deles e faz uma mistura dos três ali para tentar achar a imposição certa. E aí depois eles fazem isso. E o interessante, quando o bebê nasce de proveta, por assim dizer, eles têm umas máquinas que o espírito, antes de encarnar, não a máquina, mas como se fosse um processo para receber amor antes de vir para a Terra, porque já que ele não foi, às vezes, gerado pela forma natural, ele recebe um amor antes para preparar, para depois ser colocado na barriga da mãe. Uhum. E eles fazem isso com diversas raças. Aqui, minha, eu suspeito, pelo que eu já vi, que pode ser dos felinos, que eu já cheguei a ver. Teve uma época mesmo que foi muito forte. Eu sentia a presença deles e eles gostam, pelo menos comigo. Teve umas experiências assim, que eu não lembro muito, mas eu acordava e me sentia diferente, fisicamente. Uhum. Vai, isso vai sendo com o tempo assim, vai acalmando, como se o corpo fosse se acostumando. Então, mas nossa, mas tem diversas crianças, tem uma comida que eles dão. Então, em algumas outras lives, né, eu até já comentei com as pessoas, principalmente no Instagram, né, sobre o que, vamos dizer, cada linhagem tem mais de especialidade, né. E os felinos, eles têm muito essa prática de trabalhar com genética, né, eles são geneticistas. Claro, outros também são, mas é como se eles fossem mais especialistas ainda nisso, né. E quando a gente pega, então, isso, né? Uma outra pergunta que fica, vamos dizer, você foi então trabalhada, né, nesse DNA felino, né, como você explicou ali, e os seres que estavam fazendo isso, você conseguia visualizar, eles eram felinos também? Eu visualizei, e o mais engraçado é que teve uma hora que eu me visualizei como inteira como felina. Eu até cheguei a fazer uns desenhos, um até que eu te mandei, e tem os outros que vou ver se eu acho. Depois que eu te mandar, que você posta lá no Instagram. Mas eu cheguei a me ver inteira como felina. E é engraçado, porque ao mesmo tempo é diferente do humano, assim, dá umas sensações, principalmente quando eu comecei a trabalhar mais forte com eles, que foi todo um processo até eles aparecerem. Particularmente, eu acho eles muito bonitos. Porque a gente tem o senso de estética humano, mas eles são, vamos botar assim, bonitos do jeito deles, cada planeta tem sua estética. Mas como eu tenho essa proximidade, eu gosto muito, particularmente deles. Mas já aconteceu de eu ver um insetoide, por exemplo, e eu fiquei com muito medo, porque são totalmente diferentes. Mas a partir do momento que ele conversou comigo, você se abre, porque eles são tão amorosos. E ele me ensinou muito, ele deu essa mensagem para mim, que em centro de espíritas eu tenho essa dificuldade, que normalmente são taxados como obsessores, ou algo assim, pela aparência diferente. E eles até disseram que quando você vê algo diferente, julgue pela energia. Ele até falou para mim, feche os olhos, concentra e sinta a energia, se é boa ou ruim para você, porque não existe bom e ruim. Então, se te fizer bem, você aceita, você vai em frente e conversa. Se não, você reza e chama seu protetor. Isso também é bem interessante, porque em outras oportunidades, estava comentando aqui também, né, que nós estamos no braço de Órion, né? E aqui no braço de Órion existem, né, quatro, vamos dizer, tipos de seres que são os mais populosos. Existem mais, mas os mais populosos nesse quadrante da galáxia seriam os adâmicos, né, que é a nossa estrutura corpórea. Depois a gente tem também os insetoides,
os répteis, né, que vai pegar reptilianos, draconianos e também os Zeta Recutilis, né, que são os que a gente, vamos dizer, conhece aqui como os Greys, né. Então, isso faz todo sentido. Volta e meia, alguém ter contatos com insetóides, com outros tipos, né? Porque quando a gente vai ver assim a própria evolução da Terra, né? Com os répteis, pegando lá desde os dinossauros vindo. Então, a gente vai encontrando algumas coisas que vão fazendo o sentido aqui na história para a gente, inclusive quando a gente observa a nossa natureza aqui, de como que ela é e como que ela anda, né? Todo esse intercâmbio. Então, aos poucos, muita coisa vai se abrindo e vai ficando mais, vamos dizer assim, normal e entendível, né, por nós, do que propriamente como temos hoje a concepção da coisa. Né? É que a consciência do que realmente acontece por trás da cortina é, nossa, totalmente diferente da realidade que a gente vive. É como se a gente fosse um zoológico e tem uma cidade inteira em volta e a gente não faz a menor ideia, a gente está lá naquele universo. É mais ou menos aquilo, né? Dentro de nós também existem colônias, né? Então seria como se a gente estivesse indo para esse micro, mas dentro do macro, né? Tendo essa percepção. É igual aquele filme, porque ainda não, os filmes imitam a realidade. Tem muito filme que já pega dessas coisas até para tanto de espíritos que enviam mensagem quanto pessoas que realmente sabem, que botam como ficção. Igual aquele do MIB. Então tem muita coisa nesses assim que são reais. Teve uma vez, nessa eu não lembro exatamente como descrever as formas deles, porque eu não observei muito. Eu lembro que eles me levaram para um local onde tinha vários que eram como se eles trabalhassem na humanidade, disfarçados junto com a gente. E, nossa, eu lembro de primeiro, eu cheguei, achei que era todo mundo humano. Eles estavam disfarçados. Na hora que eu entrei, que sentei, que estava com esses dois que são os designados pais, eles fazem como se fosse um relatório semanal ou mensal, para saber como é que você está, como é que está acontecendo. E estava nesse relatório, e aí na hora que eu olhei para o lado, não tinha nenhum humano. Eu lembro que eu vi um que era bem grande, assim, tinha uma estrutura diferente nas costas, como se fossem umas brancas, não sei o que era. E eu assustei, eu lembro que ele me chamou a atenção e falou: não fique olhando, porque é falta de educação. Do mesmo jeito que vocês acham, a gente também acha. Então, não se assuste, só age naturalmente. Eu, eu lembro de uma vez também, Bruna, de mensagens, né, assim que a gente vai recebendo ao longo dos trabalhos espirituais, deles também falando, né, que muitas vezes a gente se assusta com a aparência deles, mas lá é o contrário, eles também se assustam com a nossa, né, porque fogem dos padrões. Então, é questão só de consciência, quando você tem a percepção, né, que são simplesmente formas diferentes, né, corpos diferentes, porque quando a gente vai entrar nessa parte, vamos dizer, mais biológica mesmo, vão ser diferentes os sistemas, né? Você pega todo o sistema, vamos dizer, de processamento de dados, vamos chamar assim, você vai pegar o sistema de processamento de alimentação, né? Tubos digestivos diferentes, sistemas, vamos dizer, endócrinos, tudo mais afinado. E quanto maior a consciência, a expansão, né, que está, o corpo também ele tende a ser mais encurtado os processos, né? No sentido que, vamos dizer, a gente indo para 5D, provavelmente muito do nosso sistema ele se encurte, né? Não precisando mais ter um processo tão longo, né? Pegando, por exemplo, o intestino, ele pode ser bem menor e assim uma série de características que vão diferindo um pouco, mas sempre indo para o mesmo propósito, né? Um dos motivos até que esses geneticistas estão aqui, porque eles trabalham, querendo ou não, para a luz divina. Então, não é que Deus não fez as alterações, foram Deus fez, só que através de nós, porque Deus está em cada um de nós. Então, essas alterações que eles fazem de experiências genéticas, os da luz pelo menos, é exatamente para isso, para a gente se adaptar à Ao meio, né? atmosfera, ao estilo da nova Terra, porque
nosso corpo não vai conseguir ficar lá. Então, eles estão adaptando nesse processo. Então, esse é o interesse também, né, de acompanhar. E também a gente está vivendo esse momento que é, vamos dizer assim, muitos seres vão fazer a transição sem desencarnar, né? Vão ascensionar em corpos físicos. Então, eu acho que isso chama muito mais a atenção também para esse monitoramento deles, né? Alguma vez eles já comentaram alguma coisa sobre isso com você? Já teve um outro que ele é mais das mensagens. Ele falou isso até, que vai vir outra pandemia. Não falou data, não falou nada, falou isso, que vai vir outra. E que as coisas vão piorar, mas assim, é um piorar para melhorar, porque sempre tem que acontecer uma limpeza geral antes da coisa melhorar. Mas que nós, trabalhadores da luz, tínhamos que ser fortes, porque agora era a nossa hora de agir, era a nossa hora de mostrar a nossa humanidade para os outros, e no futuro, nós que guiaremos a nova Terra. Nós que vamos dar o princípio dela. Por mais que as crianças nasçam, esses seres evoluídos, quem vai guiar eles somos nós. Nós vamos ser os pais dessa geração. E muitos, igual ele falou, não vão morrer, vão ficar, e eles que vão ser os que vão guiar o futuro. Então, a gente tem que estar firme no propósito agora mais do que nunca. Isso, na verdade, vamos dizer assim, quando você pensa em patógenos, né? Porque quando a gente entra numa pandemia, a gente está falando de patógeno, né? O que acontece? O patógeno, ele também tem um propósito, né? Ele tem um propósito Ele sempre... também é um ser vivo. Tem um propósito que muitas vezes a gente não vai entender, né? Qual é o motivo daquilo, mas se você for ver essa que a gente acabou, vamos dizer, de passar, né? Ela trouxe um despertar em massa, né? Ela trouxe isso, esse despertar em massa. Então, além de toda a adaptação no corpo, né? Muitas coisas que foram feitas no corpo. Então, assim, eu acredito muito que geneticistas, tudo mais, falando desses seres, eles têm acompanhado isso tudo de muito perto, né? Para ver como que se consegue melhoramentos, né, na nossa estrutura corpórea, como quinta raça até, indo para a sexta, né? Isso, eles estão sempre, a gente acha que não, mas eles sabem de tudo que está acontecendo aqui. Por mais que os do outro lado, assim, do lado sombrio da força, vamos botar igual Star Wars, por mais que eles achem que controlam as coisas, eles trabalham com a luz, então os da luz estão orquestrando a situação. E, por exemplo, antes de dormir, eu sempre medito, porque eu faço reiki e tudo, então eu sempre faço em mim, faço uma meditação, e eu já converso, assim, como se estivesse falando com eles, porque ainda mais a gente que passa por essas situações, a gente sabe que eles estão observando, tem questão dos chips que eles colocam, então eu já até brinco assim, falo, hoje eu não estou muito bem, vocês trata de me dar um descanso aí, ajudar que hoje eu não vou trabalhar não. Mas, nossa, acontece, eu deixo o caderno do lado já. E às vezes eu acordo com essas mensagens, anoto antes desse. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, se você tem alguma consciência disso ou não. Tem alguns seres, vamos dizer, lógico, deve ter, né, que fazem, vamos dizer, contratos pré-encarnatórios para que vêm com alguns dispositivos, vamos chamar assim, que servem para observação deles. E se positivo, se com você também acontece isso. Eu não sei se é de contrato pré-encarnatório, mas que tem dispositivo que eles colocam para observar, isso eu sei que tem. Também eu já tenho espalhado por aí. Mas eu sei que eles colocam, até para observar nossa saúde, como que está o andamento, como se fosse aquelas pulseiras de hospital, para ver se está tudo indo certo, se bate ok, e as coisas. E também onde é que você está, se a sua energia está compatível. Eles estão sempre observando, por mais que a gente. Não é que vai parecer friamente falando assim, mas somos experimentos. Somos pessoas que eles cuidam, eles amam, querem cuidar, mas também somos esses experimentos. Então tem que ter uma atenção de perto para ver como que está o andamento disso. E você tem também alguma informação se dentro disso eles fazem mais observações
ou eles conseguem intervir em algumas situações. Dando um exemplo assim, vamos supor que um dos monitorados deles começa a desenvolver um processo de alguma doença, alguma coisa, se eles conseguem intervir, vamos dizer, para até curar essa doença, tirar isso, fazer, se eles vão mexendo na pessoa, essa seria a pergunta. Bom, segundo o que eu já sei, assim, tem um limite de onde eles podem agir e até onde vai igual o acordo espiritual antes de encarnar. Por exemplo, se você já fez um acordo antes de encarnar, que você tinha que passar por aquele processo para evoluir ou para o que seja, eles não podem interferir. Uhum. Mas se foi algo que você chegou lá nesse ponto por escolhas suas dessa vida, dependendo da situação, eles podem ajudar. Eles podem dar um apoio, por assim dizer, até porque eles têm planos, e se você está passando por isso, é porque eles têm planos para você ajudar os próximos Sim. e fazer o movimento em prol deles, então eles vão ajudar. Mas ao contrário do que o povo pensa, que às vezes a maioria das pessoas pensa, nossa, isso é tão legal, são pessoas selecionadas e nananã. É o contrário, na verdade é porque a gente fez algumas coisas ruins do passado e a gente agora está pagando nosso karma, ajudando a humanidade para quitar nossas dívidas que a gente fez no passado. Uhum. Eu digo mais ou menos assim, né? Dá um exemplo aqui. Vamos supor que alguém venha com um acordo, né? Dentro desse acordo, ele precisa, sei lá, viver pelo menos até os 60, 70 anos, porque eles querem observar alguma coisa, ver como é que fica naquele ambiente, nisso, naquilo, dentro de alguma psicosfera, né? Porque a gente sabe que até países têm psicosferas diferentes. Mas lá pelas tantas, durante a vida, a pessoa fez algumas coisas, né? Ou trocou de psicosfera, ou dando um exemplo, ela bebeu e gerou alguma coisa lá no fígado, coisas desse tipo, mas não, mas está indo contra o que eles esperavam, se eles podem intervir vamos dizer, em razão do monitoramento, Nesse caso, se for igual você falou nesse caso, por exemplo, a pessoa bebeu, entrou por outro caminho, aí no caso, não, porque foi escolha da pessoa e não é nem que foi escolha dela, é pelo fato que está na energia dissonante da deles. Uhum. Se sair da energia da luz, da energia do trabalho, não é que eles vão descartar a gente. Mas é que, igual a própria Sheliana, da Mônica Medeiros disse, ninguém é especial, mas todos são essenciais. Então, eles não podem interferir no seu karma, mas eles têm outras pessoas que também vão estar disponíveis para fazer o mesmo serviço. Então, se você chegar e diferir da energia do bem, você vai atrair coisas ruins e nem eles podem se aproximar, porque eles têm um limite do seu livre-arbítrio. Você escolheu estar naquela energia dissonante. Entendi. E dentro disso que eles trazem para você também, tem mais algum ponto assim que você acha interessante ou que já relataram para você desses monitoramentos, dessas experiências que eles acabam realizando? Algum resultado, alguma coisa? Bom, resultado vai aparecer até maluquice falando assim, mas já aconteceu. Eles têm verdadeiros experimentos de paranormalidade, realmente, de praticar telepatia, tudo, mover objeto. Teve coisa que eu já vi chegar a pessoa botar uma mão na parede, isso na nave, nessas salas de experimento, botar a mão na parede e era como se ela conseguisse acelerar o movimento das moléculas que estavam no objeto e o objeto esquentava. Uhum. Só com o toque e o pensamento da pessoa conseguindo meio que ordenar, não ordenar, mas controlar o movimento das moléculas do objeto. Então, são diversos. Já aconteceu comigo de eu estar na rua, com minha família mesmo e com pessoas que eu não conheço. Eu tinha certeza que eu tinha escutado a pessoa falar comigo, perguntando algo, um dia foi uma besteira, tipo, qual será o sabor desse bolo? Tava num buffet. E eu respondi para a pessoa, eu falei, é de formigueiro. A pessoa olhou para mim, falou assim, nossa, não falei nada, não. Assim, eu tinha pensado, não falei. Já aconteceu com a minha família também, mas tem todo um treinamento para você controlar isso. Foi uma indução telepática, então, tipo isso. É. Maravilha. E
E depois, vamos dizer assim, você acabou tendo o contato, né, com eles e você até reproduziu alguns desenhos, né, de como que eles eram, né? Disso que você está falando, todos eles acabam, dos desenhos, né, que você me mostrou, todos eles acabam frequentemente entrando em contato com você, ou tem algum que vem mais específico, que você consegue, vamos dizer, ter o contato de forma mais específica? Tem uns mais específicos, por exemplo, os felinos, eles não se mostram tanto, mas é mais, eu tenho flashes às vezes e a presença é muito forte, então eu consigo distinguir. E esses com a cabeça triangular, que tem 3 dedos, que eles estão sempre presentes, eles são, é uma dupla que eles se designam como os pais, esse outro alto cinza. E de vez em quando eu vejo os outros, não é uma coisa frequente assim, são mais quando tem uma mensagem ou quando tem algo que precisa ser passado. Eu tirando isso, quando tem essas operações assim, o que leva são mensagens que eles passam, mas não tem tanto tempo assim de ficar batendo papo. Ou às vezes eu não consigo lembrar de tudo, vem como flashes, ou às vezes acontece de ser uma experiência bem clara, tipo aquela que eu realmente estava na nave e passei por aquilo. Mas segundo ele, na última mensagem que veio, que essas pessoas, os contatados, tanto os médios, vai aumentar o número de contatos, vai aumentar a mediunidade das pessoas agora, nesse momento, e que eles vão começar a se mostrar mais, até começar a aparecer em pequenos grupos, até aparecer para todo mundo. E que vai chegar uma época que a população da humanidade vai conseguir viver até 120, 130 anos, nessa geração, entendendo? Quem chegar lá, no caso. Outra coisa assim, interessante, talvez. Quando você vai, que nem você relatou, quando eu fui para a nave, você estava consciente indo para lá, e quando você estava lá, o que eles faziam com você? Você via eles mexendo no corpo, eles te ensinavam coisas, o que você ia fazer nessa nave? Nessa que eu estava totalmente consciente, foram aulas. Eles nunca fizeram nada invasivo, ou quando fazem, quando já aconteceu de fazer e eu ver, não foi nada de dar medo, era só com a minha permissão, por exemplo, mas normalmente eles levam para conversar, para fazer tratamentos desses psicológicos ou de paranormalidade, ou até para trabalhar seu nível de aura, para elevar seu nível espiritual, e preparações como se fossem até um treinamento militar, pode assim dizer, para ajudar as pessoas nessas situações. Seria às vezes até uma preparação para como você vai agir aqui na fisicalidade, isso, como que você vai Isso, poder exatamente. amparar até aos outros, né? E agora que eles estão nesse processo de normalizar eles, normalizar a presença deles com a gente. Uhum. Eles estão, eu percebi isso, eles estão bem nesse processo para não assustar, para ir aos pouquinhos, as pessoas se adaptando, até comigo mesmo, mostrando esses outros, essa última experiência que eu vi nesse lugar com várias outras espécies, para poder a gente ir normalizando com eles. Então, isso tudo indica que, vamos dizer assim, contato já tem muita gente tendo contato. Eu mesmo já tive, você já teve, mas então isso é um indício que está muito perto, vamos dizer assim, de ter um contato em massa, ou de ter um contato, vamos dizer, mais oficial, assim, com a Tá? humanidade em geral. Seria isso? Eu Essa não sei preparação? quando, que eles não permitem a gente saber datas. É, Até porque isso eu sei também. o futuro muda muito, mas, por exemplo, o máximo que eu já consegui ver foi um dia que eu lembro exatamente da tela da nave, escrito, tipo assim, como se fosse setembro, eu entendi que era setembro, mas o resto é um borrão, não lembro. Uhum. Então, acontece muito isso, né, às vezes, essas lembranças. Mas está muito perto, que eles falaram. Que eles vão aparecer como se fosse assim, como se fosse uma nave no céu. Não falou exatamente nessas palavras, mas nesse sentido, como se fosse para toda a população ver. Uhum. Tem algumas teorias, né? Algumas teorias, algumas pessoas que canalizam também mensagens e tudo mais, eles dizem que teria um contato oficial, que até, vamos dizer, teria uma apresentação, não sei se seria, vamos dizer,
pegar em massa, né, dos sistemas de comunicação para fazer também algum tipo de transmissão, né, vamos dizer, preparando, porque isso aí não seria um evento assim, tipo, sei lá, um jogo de futebol, né, que você anuncia, ó, vai ter isso, mas sim uma coisa que impacta todo estilo de vida, que impacta todo tipo de crença, uh, ou seja, muda tudo que a gente tem como padrão aqui no planeta. Então, eu não acredito que seria uma coisa tipo assim, né? Tem que ter toda uma preparação, sabe? Enfim, acho que foge muito da gente entender como seria, né? Mas eu também acredito que eles já estejam fazendo movimentações para que isso seja feito da forma mais harmoniosa possível também. Isso, eles estão nessa preparação já faz anos, porque, por exemplo, igual você falou, eles têm a capacidade de interferir em meios eletrônicos. Então, se eles quiserem, pode aparecer na TV para todo mundo ver agora. Mas tem que ter todo um processo. Eles têm até o cuidado que eles estão tendo, às vezes, de ver essa parte psicológica, igual os insetóides, que vem muito isso, da emoção, de ter, por exemplo, uma equipe para cada pessoa, às vezes uma equipe para cada. Não é pessoa, uma equipe para cada. Como se fossem grupos, né? Isso, para cada grupo, para conseguir auxiliar todo esse processo para acostumar as pessoas, para não botar tanto medo. Então, ele todo um envolvimento. E quando acontecer, vai ser todo mundo junto. Todos eles nesse processo, como se fosse levando uma criança do maternal para a primeira série. Então, tipo, eles dando a mão e mostrando tudo pra gente. Porque você pega, né? Vamos dizer assim, tem um preparo para. Como é que eu poderia explicar? Vamos supor assim, você pega uma pessoa que ela não tem uma abertura nenhuma, né? Uma abertura nenhuma para esse tipo de assunto. Daqui a pouco eles começam, vamos dizer, a agir naquele grupo, né? Ou, enfim, até através de sonho, através de alguma coisa, para aquilo dar um clique. E aí a pessoa começa a buscar, tentar entender o que ela sonhou, o porquê, começa a gerar algum interesse, né? Eu acho que eles trabalham dessa forma também, fazendo algumas coisas, né? De forma sutil, dando esse despertar em alguns para buscar alguma coisa, nem que seja um mínimo ali de entendimento, né? Isso, eles têm muito isso, até porque eles querem despertar a gente mesmo para a nova terra, eles não querem assustar a gente. E eles têm esse cuidado também porque o governo do mundo tem muita coisa que rola aí por trás, então eles têm que ter, igual fala, pisando em ovos para fazer as coisas. Aquela coisa, né? Vai por um lado, aí você acha que aquele lado está tranquilo, daqui a pouco já tem uma outra situação, eles já têm que mudar um pouco de novo, né? Então, é isso que a gente até aborda algumas vezes, que muitas linhas às vezes vão mudando. As linhas de tempo, elas não são fixas. Tem todo Tem vários futuros possíveis que eles estão o tempo todo acontecendo, então nunca se sabe. Eles, dependendo das nossas escolhas, o futuro muda. Por isso que eles não passam datas. E é tudo pode acontecer, tipo assim, vai acontecer próximo, mas não sei quando. Depende das nossas escolhas como é que vai ser, mas que está muito próximo, tá. Sim, eu vejo muito assim, né, Bruna? A gente pega, vamos dizer, trazendo para o nosso linguajar aqui de humanos, né? É como se existissem alguns índices. E esses índices precisam ser alcançados para que esse plano possa ser colocado em ação, né? Vamos dizer assim, quando todos os índices que se tem de segurança, disso, daquilo, de várias coisas diferentes forem atingidos, é como se isso simplesmente se ativa. Só que, como também o tempo é diferente e tudo mais, então muitos médiums acabam já acessando ou já tendo a comunicação dessa linha de tempo que já está quase estabelecida. Só que aqui na fisicalidade, ela tem coisas que precisam estar nesses índices para que essa linha ela realmente desça para cá. Né? Então eu vejo muito dessa forma. Por mais que tenha muita gente sabendo, a maior parte, vamos botar assim, 90% da humanidade, um para mais, não sabe. Então, eles têm que preocupar com o todo também, porque muita gente, imagina, se pra gente dá medo, se pra gente que já passou por isso desde pequeno, imagina, para pessoas que não têm a mínima consciência
De nada. Eles vão, e essa lavagem cerebral que fazem, de que todo filme de alienígena é ruim, que eles vão matar, e vão conquistar, e eles parecem monstros, então fica na cabeça das pessoas, eles têm que trabalhar isso para conseguir atuar. Não, legal. Então, Bruna, eu acho que a gente pode ir encerrando, né, por hoje. A gente combina para você vir mais vezes, né, porque eu acho que o pessoal vai querer, vai querer saber ou ter mais relatos seus, né, porque esse assunto é um assunto muito legal, né, eu acho que todo mundo tem bastante interesse, assim, em entender melhor como que esses seres, né, multidimensionais, intergalácticos, né, eles também estão envolvidos e têm os seus processos. Né? A gente faz uma diferenciação muito grande, né, entre nós e eles, mas vários que estão aqui fazem parte dessas mesmas linhagens. Né? Muitos que estão encarnados acabam pertencendo a essas linhagens. Então, primeiramente, queria agradecer aqui pela sua presença, né? Já deixar o convite para você vir mais vezes, a gente continuar conversando sobre isso e trazendo mais experiências suas, tá bem? Então, gratidão. Gratidão você também pelo convite. Já está aceito o convite. E é igual você falou mesmo, são séries multidimensionais, é tantas possibilidades, tantas dimensões, e é muito legal vir para passar esse conhecimento para as pessoas. A gente precisa fazer isso. Vou adorar estar aqui de novo. Então tá, gratidão então. Então a gente depois continua esse nosso É, processo aqui.